Uma palavra inicial de agradecimento à Sra. Presidente da Comissão. Muito obrigada, Sra. Deputada Maria de Belém, pelas suas palavras. A Comissão Parlamentar de Inquérito para apuramento das responsabilidades pelas decisões que conduziram ao processo de subconcessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo foi requerida potestativamente pelos grupos parlamentares do PCP, do PEV, do Bloco de Esquerda e por 22 deputados do PS e iniciou os seus trabalhos há 6 meses atrás, tendo no seu âmbito sido realizadas 18 audições, sendo que ontem mesmo foi votado em comissão o seu relatório, que hoje aqui apresento. Com base nas várias audições realizadas, reportando-me sempre ao objeto fixado por resolução da Assembleia da República para esta comissão, aos períodos temporais determinados por todos os grupos parlamentares e da análise de toda a documentação que foi enviada, elaborei um relatório factual que termina com 81 conclusões e com 7 recomendações. E quanto aos factos, gostava de referir. São estes factos, e não outros, que resultam da audição destas 18 entidades, consensualizadas por todos os grupos parlamentares e da documentação entregue. São estes os factos, as conclusões e recomendações, onde foram incluídas 32 propostas de alteração. E são estes mesmos factos que permitem uma única leitura, uma única interpretação e não outra, sem qualquer ocultação e sem qualquer sonegação. E o que de mais relevante se concluiu ao fim de todo este processo? Concluiu-se que em junho de 2011 a situação era a seguinte: as estaleiros navais de Viana do Castelo não tinha presidente e apresentavam um passivo de mais de 250 milhões de euros. Os seus capitais próprios eram negativos e superiores a 100 milhões de euros. A dívida bancária era de mais de 160 milhões de euros e o descrédito junto da banca instalou-se. Quase todos os contratos estavam em situação de incumprimento. Subsistiam dívidas de fornecedores de muitos milhões de euros com penhoras em curso. As rendas dos terrenos e edifícios estavam por pagar há muitos anos e o fundo de pensões tinha um déficit de 14 milhões de euros. Todas as administrações sofreram alterações à sua composição, causando instabilidade e incerteza. Exemplo disto mesmo são os vários planos de reestruturação que nunca foram concretizados. Por solicitação do Parlamento, foram realizadas auditorias financeiras que apontavam para a falência técnica da empresa e que só muito tardiamente foram remetidas a esta Casa. A partir de 2006, todas as construções efetuadas pelas estaleiros navais deram prejuízo. O objetivo da empresa, permitam uma expressão, era encher o estaleiro com encomendas para suportar custos fixos, descurando a sua rentabilidade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o navio Atlântida foi o grande tema desta comissão. Não ficou esclarecido qual o interesse económico da relação pré-contratual com o intermediário Port Bridge, cujo grau de intervenção foi apenas a subcontratação da Petrobalt, o projetista russo deste navio. O contrato assinado com a açoriana Atlantic Line nunca foi levado à reunião do Conselho de Administração, onde há dinheiro público envolvido. Esta forma de contratar é inaceitável. A rejeição deste navio por parte da açoriana Atlantic Line foi designada a certidão de óbito dos estaleiros navais. Este negócio importou num prejuízo superior a 70 milhões de euros para esta empresa. Este é um exemplo paradigmático da incapacidade de gestão da empresa, bem como dos efeitos de uma excessiva interferência política. O acordo arbitral alcançado em fase posterior à resolução do contrato só serviu os interesses da açoriana Atlantic Line. Pese embora a primeira opção do atual governo tenha sido a reprivatização, esta ficou comprometida após a abertura de um processo de investigação aprofundada pela Comissão Europeia sobre alegados auxílios ilegais prestados no passado. O processo de subconcessão à OSC, empresa do grupo Martifer, permitiu salvaguardar constrangimentos legais, bem como a atividade da construção e reparação naval. Por fim, o que considero de absoluto relevo, em face das dificuldades que o país atravessa e para quem, nos dias de hoje, tenta dar uma vida digna aos seus filhos, o consenso alcançado com os trabalhadores das estaleiros navais, com a aprovação de um plano social com uma expressão muito significativa, pois só 11 dos trabalhadores, em 609, não o assinaram. Uma última nota para constatar que este relatório apresentou ainda algumas recomendações. Deverá existir um maior rigor na gestão financeira e na execução atempada dos contratos que se inserem nas relações diplomáticas da República Portuguesa. Devem os governos analisar de forma mais cuidada e ponderada a concessão de auxílios de Estado. Assegurar que a gestão das empresas públicas seja cada vez mais empresarial e com menor ingerência política. E não menos importante, atender de forma mais exigente às conclusões e recomendações dos relatórios de auditoria de que são destinatários, o que também é válido para empresas públicas. Como tem sido usual nestas comissões, deverá o presente relatório ser enviado à Procuradoria-Geral da República para os devidos efeitos legais.
Senhoras e senhores deputados, nestas, como em outras matérias apuradas nesta Casa, concluiu-se que o que aconteceu nestas datas e neste setor não deveria nem poderia nunca ter acontecido. Senhores deputados, branquear é fazer de conta que os problemas não existem, é tirar aleatoriamente dinheiro público para dentro de empresas, dinheiro que infelizmente o nosso país não tem. Mas isso o povo português rejeita e a nós, senhoras e senhores deputados, cabe-nos a todos exigir muito mais e melhor. Cabe-nos exigir que estes e outros navios, bons navios, que muitas viagens ainda farão por mares nunca antes navegados, como dizia o poeta maior, e todo aquele dinheiro público não fiquem indefinitivamente atracados no Alfeite. Muito obrigada.